Ô, Ângela, quando você está ajudando alguém, e aí a pessoa vai relatar para você coisas como você acabou de relatar aqui, Sim. né? Ou às vezes até, como eu disse, que são até mais profundos, né, segundo a psicologia, quando acontecem lá na primeira infância, né? Sim. Quando criança, são marcas tão profundas porque vai te definir. Por onde começa? Por onde alguém que está nos ouvindo hoje aqui poderia começar esse processo de buscar uma cura, uma ajuda dos seus traumas, das suas questões? Bom, tem que procurar um profissional habilitado, né? Ok. Mas vamos pegar aqui. Deixa eu te explicar de uma forma como a gente detalhou no livro, que eu acho que fica mais leve. Legal. É sempre importante você procurar um profissional certo, que tenha um conhecimento e com base cristã. Tá. Sem base cristã, não aconselho. O mundo está muito virado hoje. Beleza, mas quando a pessoa quer saber de algo que ela não tem noção de onde aconteceu, é começar a fazer um processo de autoconhecimento nas pequenas coisas da vida, no dia a dia. Por exemplo, Douglas, eu escrevi o livro pensando que ele seja, de fato, um companheiro de divã, de sofá, de alguém que está lendo. Ok. Entendeu? Por exemplo, vamos aqui. Lembra de algo que te deixa constrangido no dia de hoje. Tá. Por exemplo, se você passou o dia hoje, o que te lembrou alguma coisa? Me deram... Eu atrasei no local. Alguém olhou pra mim e me deu uma piadinha. O mundo já desabou. Que absurdo a pessoa falar daquele jeito comigo. Peraí. Será que realmente foi um absurdo a pessoa falar daquele jeito com você? Ou é porque lá no passado, lá na sua primeira infância, você foi muito criticado? Ok. Né? Então olhando pro meu dia, o que são ali... Os gatilhos emocionais. Aperta até uns botões, né, em você, assim. O que é que te tirou do sério, ou te constrangeu, ou te fez travar. Então você começar a reparar nessas isso. coisas, ok? Às vezes você tá com raiva, o marido falou uma coisa que não quis nem dizer nada. Desperta em Fala, você. que absurdo, como é que você pensa, como é que você fala isso comigo? Não, gente, peraí. Vamos olhar. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Tá. Né? É só uma coisinha. Eu me lembro de uma vez, eu tava numa situação, num determinado local, e eu pedi pra menina me dar licença, né? Tava numa fila, eu falei, com licença, né? Você deixa eu passar? Gente, essa mulher me xingou tudo. Você tá achando o quê? Tá achando que porque você é madame? Eu falei, meu Deus do céu, eu nem sou madame. Minha mulher me xingou tudo, que absurdo. Esse povo folgado. Gente, peraí, alguém tava tirando ela, talvez pela quarta, quinta vez de algum lugar. Naquele momento, o que eu fiz? Gente, a pessoa tava num surto, dava pra ver. Eu só olhei pra ela e falei, com licença, desculpa. Eu não sabia que aqui não poderia passar. Aí ela ficou sem graça, eu voltei e falei, você quer um pouquinho de água? Ela começou a chorar. Uau. Aí eu falei, quem te tirou da fila? Quem te tirou do lugar? E ela começou a chorar. Ela falou, vim de família pobre. Estudei em escola particular, de bolsa. O que você estava fazendo aqui? Você quer ver uma cena que eu vi há tempos passados? Estava no aeroporto, tinha uma mulher surtada, literalmente uma senhora, brigando com todo mundo. E a filha, mãe, pelo amor de Deus, não me mata de vergonha. E gerra todo mundo. Gente, ninguém sabe quem que é a pessoa. Um aeroporto nem lembra qual capital, pra você ter noção. Quando eu vi aquela cena, aquela mulher, aquela senhorinha toda surtada, a família toda passando vergonha, todo mundo conversando, sabe o que eu fiz? Cheguei perto da filha e falei, minha filha, com licença. Sua mãe deve estar passando por algum momento muito difícil. Mas ela tá me passando vergonha. Eu falei, ela é sua mãe. Ninguém sabe o que ela tá passando. Talvez ela só queira um abraço, um acolhimento. Talvez só tenha algo que tem que resolver entre vocês duas. Talvez ela se sente culpada por algo. Ninguém tá nem aí. Minha querida, só abraça ela, esquece esse povo aqui. Sua mãe tá surtada, só isso. Eu falei, vai em paz. Passa um pouquinho. Ela foi lá, abraçou a mãezinha dela. O voo tinha atrasado alguma coisa. A mãe tá lá chorando, mas a filha... Eu vou embora numa sensação de dever cumprido. Sabe, eu vi uma vez alguém dizendo uma coisa bem legal, assim, e era sobre casamento, mas acho que se aplica até a várias das nossas relações. Né? Eu não lembro nem aonde que eu vi, mas era interessante que era assim, imagina que a nossa voz tem um volume, né? Sim. 0, 1, 2, 3, até o 10, vai. E aí essa pessoa falou assim, toda vez que alguma coisa, né, uma situação, fizer a sua esposa, o seu marido, o que for, elevar o volume, tá lá no 8, 9, 10... Tem um gatilho. A pessoa falou assim, não é sobre a situação. Não. Então, ele deu um exemplo, né? Então, está lá a toalha, o clássico da toalha em cima da cama, sim. molhada, né? E, de repente, sua esposa entra e grita, meu Deus, eu falei já, essa droga, essa toalha. Ele falou assim, pare, porque não é sobre a toalha. Não é sobre toalha.
Não entendeu? é. E vocês vão ter que sentar e ter uma Vão ter conversa. isso mesmo. Porque são esse tipo de reação Sim. que não é mais sobre o com licença, não é mais sobre a fila Não. do avião, é sobre um machucado profundo interno que Exatamente. aquilo ali cutuca, né? Você falou uma coisa interessante. Eu sou bem empreendedora, sempre fui. E o meu marido tinha muito medo de casar com uma mulher que não ficasse em casa. Ok. Por quê? Porque a minha sogra, bem tradicional, ciclo de oração, né? E não ficava em casa, não é porque não era empreendedora. Era porque visitava as irmãs da igreja o dia inteiro. É outro empreendimento. É outro empreendimento. Beleza, então eu percebi que ele tinha aquela coisa de querer que a esposa ficasse em casa, cuidasse. Dizer que a coisa mais linda do mundo era me ver cozinhar. Beleza, vamos lá. Casamos, vai passando tempo. Igual a cara que ela né? faz. Vai trabalhando, né? Filhos, né? E tem a pessoa que trabalha lá em casa. E eu percebi, né? Eu sou muito empreendedora mesmo, é nato, né? Vou indo. E um dia, eu escutei meu esposo falando com uma vozinha mais alterada, né? Pra secretária da casa. E ele falou assim, não é possível. Aqui, essa geladeira desse jeito, isso aqui não sei o quê, né? Tem 4 mulheres nessa casa. Dona Ângela, Ana Elise, Angélica, a fulana de tal que trabalha aqui. Ainda tem a passadeira. Será que eu sou só o único homem dessa casa que tem que ver isso? Gente, quando ele falou isso... eu sou terapeuta, gente. Aí eu falei, não é sobre eu. Aí sabe o que eu fiz? Acalmei um pouquinho. Cheguei lá, abracei e falei, ô, meu querido, me perdoa, desculpa, graças a Deus que você tem essa alma muito para observar o universo, né, da casa e tal, pedi desculpa e tudo, organizei tudo e tal. Depois eu observei uma coisa, eu estava muito independente, eu estava sem perguntar algumas coisas, e no inconsciente ele estava com muito medo de que eu abandonasse o lar, acolhimento do lar, e me tornasse tão independente de que eu não o colocasse como, de fato, protetor ou provedor. A partir de aí, o que eu fiz? Amor, você concorda com isso? Isso aqui tá certo? Não tava nem apertada, Douglas. Meu bem, tô tão apertado. Você não quer pagar meu cartão, não? Você não tem noção do quanto eu tô apertado esse mês. Aí ele se sentiu o quê? Protetor e fez o caminho de volta. Então, você imagina se a gente, como pai, como mãe, começa a perceber que esses sinais, eles são dados diariamente em todas as áreas da nossa vida. Seja no trabalho, seja no trânsito, seja na igreja, seja no casamento. Em todos os lugares, todos os dias nós damos sinais dos nossos traumas. E eles podem ser sinais bem aguçados, mas podem ser sinais um pouco menores. Gente, quando você vai para o universo, então, que se aprofunda mais um pouco, Douglas, por exemplo, questão da sexualidade. Quantas mulheres hoje, que é uma área que eu trabalho muito, têm problemas seríssimos na sexualidade com o marido, que foram abusadas sexualmente que ninguém imagina. Tá lá, tá nervosa, não gosto, não quero fazer e tal, mas o que é o problema? Porque tem um conceito muito profundo, né, muito importante na psicologia, que é o da transferência. Sim. Mas eu até, às vezes, não é da projeção, da transferência, né? E isso foi muito revelador para mim na época que eu aprendi, porque até na terapia, eu fazendo terapia também, meu terapeuta falou, olha, Douglas, é como a sua vida é como se fosse um iceberg. Sim. Que a ponta aqui pra fora é o Douglas de 37 anos aqui e tal, beleza. Mas aqui dentro tem o Douglas de 11, tem o Douglas de 7, tem o Douglas de 5, tem o Douglas de 12. Então tem esses Douglas aqui, e principalmente esses Douglas que viveram traumas, viveram situações. Ele falou, então toda vez que algo, de alguma forma, repete essa situação, o Douglas de 12 vem pra fora. Exatamente. Então você vê uma senhorinha no aeroporto dando um escândalo que é parecido com aquela criança no mercado jogando no chão. Exatamente. Ela só não joga no chão porque ela tá velhinha, né? Tem uns que até se jogam. Tem uns que até se jogam. E aí você fala assim, mas já não é mais ela, já não é a senhora de 60 anos. Não. É uma menina de 12 que tá ali gritando. É uma menina de 7 que tá ali gritando. Porque ela tá passando uma humilhação de novo que ela passou aqui. E é muito lindo esse conceito porque é o seguinte... Quando você tinha 7 anos, quando você tinha 5 anos, quando você tinha 3 anos, você não tinha recursos, você não tinha poder para liderar a sua vida. Então você teve que criar mecanismos, como por exemplo, fugir para dentro do quarto, como por exemplo, gritar, como por exemplo, ser agressivo, como por exemplo, ficar tímido. E aí você tá aqui com 37 e sem perceber, usando os mesmos recursos. Usando os mesmos recursos mesmo. Assim que sua esposa faz algo que mexe numa ferida que você não foi curado com 7 anos de idade, você tá ali se trancando no quarto. Exatamente. Mas às vezes agora vai ser no trabalho, vai ser num outro. Então, como é importante a gente
essa jornada de se conhecer. E aí até tem um livro muito legal chamado O Mito do Normal, né, do Gabor, e ele fala o seguinte, eu gostei muito do conceito, que ele fala assim, normal, a gente tem uma ideia errada do normal, né? Sim. Que ele fala do mito do normal. A gente acha que se acontece com frequência comigo e com as outras pessoas, é normal. Ele fala, não. Pode ser que tá todo mundo adoecido, que é o que está acontecendo na sociedade. E mesmo que todo mundo viva uma doença, não é normal se adoece. Não é. Normal é o que gera vida. Então, mesmo que tá acontecendo com todo mundo, isso é normal no casamento. Não. Se isso é adoecedor para nossa alma, isso não é normal, né? E aí você tá falando, né? A gente olhar para o nosso dia a dia e tá vivendo coisas, você fala assim, cara, você pode estar vivendo isso há 40 anos, 50 anos. Não é normal. E se você entrar para mexer... E se não tratar esse emocional, vai ficar cada vez pior. E vai repetir esses ciclos nos seus filhos, seus netos. Eu fui convidado uma vez para participar de um evento com respeito à violência contra a mulher, lá no estado, né? Fui porque o Instituto hoje atende várias pessoas e eu lembro que todas as palestras eram assim, trazia uma mulher toda machucada, né? Vítima de violência doméstica, inclusive até algumas que vinham de lar cristãos, né? E elas contavam a história delas e tudo e tal, e chora, e mostra, manda foto, expõe até demais, né? E tudo. Beleza, um evento até pesado, digamos assim, porque a gente sente a dor delas, né? E eu me lembro que me convidaram para finalizar a palestra, para fazer um fechamento como terapeuta. E como terapeuta com base cristã, que o Instituto atende essas pessoas. E eu falei assim, não adianta tirar essa mulher da casa do abusador sem tratar essa mulher. Aí o que eu falei? Do que adianta eu pegar a Maria, que vive uma violência doméstica, que viveu num lar abusivo, que tem uma codependência masculina, né, que foi vítima de um pai narcisista, que agora só muda esses padrões parentais, e eu não tratar essa mulher. Se ela nunca entender de onde vem o trauma, ela vai voltar de novo a se relacionar com aquela pessoa ou com a outra pessoa com o mesmo problema. Eu sei que isso chamou tanta atenção do pessoal, porque eu comecei a citar alguns casos, inclusive casos que estavam lá que já tinham passado pelo Instituto. E eu comecei a mostrar, e eles falaram, poxa, eu nunca pensei desse jeito. Eu falei, enquanto eu não resolvo os meus traumas, eu vou repetir padrão. Aí eu vou culpar geração, vou culpar maldição hereditária, que ficou muito bonitinho só culpar essas questões, mas eu vou repetir padrão. Não tem como, eu tenho que tratar o motivo pelo qual eu tenho trauma nessa área, eu tenho que tratar a minha identidade em Cristo, eu tenho que me resolver e entender, Douglas, que uma saúde emocional com essa base maravilhosa que a gente tem na própria Bíblia, ela é fantástica. A vida se torna leve, você não cobra nada de ninguém. Você se torna até mais apaixonado por Jesus. Sim, com certeza. É muito mais leve. Sim. E foi o que a gente pôde aprender no nosso caminho de vida. Tudo vai se tornando muito mais leve. Eu acho que o que eu faço hoje é uma vontade desesperadora de dizer para o mundo, gente, deu certo, tá? Eu sou fruto de traumas. Vários, em várias áreas. Nunca desisti de Jesus. Nunca desisti da vida. Nunca fiquei chorando em cima de leite derramado. Sabe uma coisa que eu sempre me perguntei, que foi curador para mim? O que poderia ter sido pior do que isso? O que poderia ter sido pior? Eu me lembro de um dia que eu estava saindo de casa e eu tinha escutado a biografia, eu não me recordo agora, mas foi do cara que compôs aquela música. Se paz a mais doce puderes gozar. Já ouviu? A canção sim, eu não sei quem compôs. A biografia do cara é assustadora, ele perdeu todos os filhos. É um Jó daquele tempo. E eu tava, né, entrando no meu carro, sem saber que eu tinha recalcado ali dentro ainda, tá? A minha dor com Deus, por causa da Letícia que tinha morrido, já mãe de 3 filhos. E eu entrei no meu carro e tava escutando essa música, passando, tava cantando até num cover mais atualizado, e aí o cara da rádio falou assim, gente, que história fantástica, você tem que conhecer a biografia, a história dessa música, quer dizer, porque ele compôs essa música quando ele volta, né, no náufrago, onde o navio afundou e morreu a esposa e as filhas. E o filho tinha morrido queimado. Aliás, morreu as filhas, a esposa ficou no incêndio. A história é fortíssima. Quando o cara vai narrando ali na rádio, diz que ele abre o braço e ele começa a compor essa canção. Douglas, eu dentro do carro eu gritei. Eu falei, que absurdo, como é que alguém bota um negócio desse? Eu arrupiei tudo, me deu um ódio. Mas não foi da história dele.
foi porque eu não tinha me resolvido com a minha. Entendeu? Naquele dia eu falei, eu carregava até aquele dia a decepção de Deus ter levado a Letícia, mesmo ter me dado mais 3 filhos. Você entendeu onde foi meu gatilho? Não foi por causa da história do cara, Sim. foi por causa da minha. Naquele momento eu pedi perdão pra Deus. Eu falei, meu Deus, me perdoa. Eu chorei tanto. E aí veio uma voz muito suave no meu coração e disse, o que poderia ter sido pior? Eu falei, Deus, tudo bem, o Senhor me deu 3, mas o Senhor levou 1. Aí Deus falou assim pra mim, mas eu te dei Jesus, eu te dei o meu. Depois disso eu falei, sempre você vai encontrar em Cristo um caminho de cura. Eu te dei o meu filho. Nossa, eu falei, não, ainda falei assim, ó, o senhor não sabe, o que O senhor não sabe. que perdeu o filho? Aí Deus falou assim, eu te dei o meu. Aquele dia, Douglas, eu entendi assim, gente, sempre vai ter um caminho de esperança. Sempre vai ter um caminho de cura. Basta a gente realmente se entregar para Ele e falar, Deus, dá para o Senhor curar as minhas mazelas? E a gente depois se torna um instrumento para curar outras pessoas.